Meu nome é Ildete e estou aqui numa série de 10 lives. Hoje nós estamos na terceira, trabalhando um pouco essa questão do esclarecimento sobre a vida nossa de mulheres, e mulheres na fase, né, da pré-menopausa e pós também, menopausa. Mulher dos 37 a mais, 40. Então, nessa faixa etária, aqui está o meu trabalho de mentoria com vocês. E esta noite, nesta live, o tema da nossa live de hoje é o corpo fala. E nós queremos, né, o seu corpo está contando uma história. Esse corpo fala conosco. O primeiro dia a gente estava vendo, né? Qual é o tempo, qual é a prioridade que eu tiro para mim? No segundo dia, esta mulher que corre e serve a todos, e qual é a prioridade que ela tira para ela, né? Que ela cuida dela. Qual é a intensidade do amor, assim como ela se doa para os demais e se doa para si própria? E hoje, com esse tema que o corpo está contando uma história, nós vamos refletir, né? Eu convidar vocês para refletir esse corpo. Vou apagar aqui, está entrando as interferências aqui. Tá? Que esse corpo que conta uma história, o nosso corpo, ele registra ao longo da nossa vida, o corpo, ele registra o nosso padrões, né, de comportamento ao longo da vida, ele registra hábitos que nós fazemos, né, e temos ao longo da vida, registra as emoções, registra as prioridades que ele vai se autopriorizando ao longo do caminho da nossa vida. Como que é isso? Então, assim, de maneira bem, né, mais simples, é como que o nosso corpo que a gente está vivendo agora, ou esses sinais que o nosso corpo está dando nessa faixa etária que nós estamos, é resultado de toda uma vida, de todo um processo. E um processo bem personalizado, né? Cada mulher com a sua história, com a sua vida. Quando ela chega nesta faixa etária, o corpo começa a dar sinais de mudanças. Ele está exigindo, né, um tratamento diferenciado já. Porque eu costumo assim dizer que parece o nosso corpo é como se fosse uma casa. Você constrói a casa nova, vai vivendo nela há muitos anos, chega uma hora ela precisa de uma reforma, ou de uma pintura, ou de troca do telhado, ou de piso, ou da instalação elétrica, ou da tubulação, enfim, sempre vai estar precisando, para você manter esta casa funcionando, ela precisa
dessas reformas. E essas reformas, ao longo desse período, por exemplo, uma torneira, quando ela estraga, a água, né, começa a passar água. E aí, se você não cuidar, vai ter que pagar a conta de luz mais cara, vai ter que, né, aquela consequência daquela torneira que não foi consertada, a água está pingando ali, você vai ter que pagar depois essa consequência, esse gasto a mais. E assim também é o nosso corpo, ao longo desse processo da nossa vida, de acordo com o estilo de vida, né, o estilo de alimentação que cada uma de nós tivemos, o estilo de vida, muitas, né, trabalhos exigentes, a questão emocional que nos exigiu ao longo da vida. Creio que, né, quando nessa idade, muitas já são mães, criaram filhos, tiveram muita responsabilidade, e continua tendo. A alimentação, muitas vezes, essa questão, né, correria da vida, não alimentou muito bem, muitas noites de sono perdido, tudo isso o corpo vai como que ele vai sentindo isso ao longo do tempo. Depois vem, passou dessas fases aí da vida, a questão ali no período já da menopausa, né? Os hormônios que vai. Tem dois hormônios muito que ajudam na questão do desenvolvimento de toda uma vida do corpo, né? No geral, e eles vão diminuindo desta fase reprodutiva da mulher, e esses hormônios também é como que tudo isso vai levando a gente, o tempo vai passando, e esse corpo vai se dando alguns sinais, dizendo que tem alguma coisa que precisa ser cuidado, né? Precisa ser consertado. E muitas vezes, né, muitas mulheres, e a gente ignora isso ao passar da vida. Primeiro pensa nos outros, primeiro deixa você de último, ou às vezes fala, isso é assim mesmo, isso é questão da idade, e não escuta o nosso corpo, né? E o nosso corpo, ele continua falando, ele não para, continua gritando, ele não é nosso inimigo, né? Os sintomas é como se fosse um alerta dizendo que tem alguma coisa que precisa prestar atenção, que precisa olhar, e se a gente vai ignorando, chega uma hora que tem que arrumar, né? Querendo ou não. Então, aqui o convite, né? O meu convite aqui para vocês é que é melhor prevenir, né? A prevenção é melhor do que escutarmos o nosso corpo, nos priorizar, cuidar da nossa saúde de uma maneira natural, de uma maneira organizada, né? Dar essa reforma na nossa casa, de dentro para fora. Aqui está o meu convite para toda mulher que tomar essa consciência do seu corpo, escutar o seu corpo, que está falando, está contando uma história, que você olha, muitas vezes já não se sente mais como era antes, né? Esse corpo, ele vai conversando ou contando essa história de várias maneiras. Muitas vezes são sintomas indolores, que não dói, que a gente nem sente, mas a gente vê, né? Você começa a olhar no espelho, começa a se ver ó, na roupa, olhando
engordou mais, faz a mesma dieta, já não funciona mais como funcionava antes. Você olha, sente um cansaço, mesmo que dorme, descansa, mas no outro dia está com o mesmo cansaço. Depois, ali, quem já está mais ou menos no período da menopausa, vê os calorões, a insônia, as tristezas, né? A questão da ansiedade. Enfim, de uma forma ou de outra, o seu corpo pode estar dando algum sinal que está precisando de uma reforma, né? E aqui estou eu para poder acompanhar as mulheres que quiserem, né, fazer esta reforma de maneira natural, personalizada, com um acompanhamento, né? E esse acompanhamento que a gente faz num processo, num tempo durante 3 meses, e depois ela segue, né? E para poder silenciar, ou seja, melhorar a sua saúde, sentir a sua vida, viver, né, com intensidade, com leveza, com simplicidade. Então, o corpo, quando ele sente esses sinais e muitas vezes ele é ignorado, ele vai fazendo ele mesmo as suas, como diz, ele mesmo vai se adequando da maneira enquanto pode, porque muitas, né, muitas pessoas, eu fui uma delas também, que às vezes a gente vai negligenciando esses sinais do corpo, até chega uma hora que você não dá para negligenciar mais, porque aí já, vamos dizer assim, a situação fica bem pesada. Quando você já está que não aguenta mais, você corre atrás para saber o que já está acontecendo, e foi o que aconteceu comigo, né, ao longo. Eu fui escutando o meu corpo, chegou uma hora que eu falei, não, estava com o estômago muito alto, estava colesterol alto, pré-diabetes, e a canseira, tudo aquele mal-estar, pressão alta, já começando a tomar e uma receita para comprar mais e mais remédio. Eu falei, não, não é por aí. Eu não sou contra os medicamentos quando eles são realmente necessários, mas eu sou contra as mulheres ou a gente ficar tratando só os sintomas, sem descobrir a verdadeira causa, e muitas coisas a gente pode evitar entrar na roda dos medicamentos. E aí eu comecei, né, uma corrida para mim mesma, para poder me autocuidar, e a partir disso resolvi, graças a Deus, o meu corpo, e a partir disso já tem ajudado muitas outras mulheres a se autocuidar, no sentido de que se prevenir para não ficar com essas doenças crônicas, diabetes tipo 2, né, pressão alta, colesterol, que aí às vezes tem que ficar tomando remédio para a vida inteira. E não é verdade, a gente não precisa. Você sabendo controlar, organizar, né, dar o que o seu corpo está pedindo, esse tratamento personalizado e ajudando o corpo a resolver a situação que ele está gritando no momento, você sente que você pode prevenir, né, prevenir e ter uma saúde
melhor, sem precisar entrar nessa roda dos medicamentos, das doenças consideradas crônicas, né? E então, esse aqui hoje eu convido a vocês, né, que estão aqui e que vão assistir essa live, possa estar convidando mais mulheres para poder estar assistindo as lives, estar olhando, porque o meu intuito aqui é ajudar, né, é acompanhar essas mulheres nesse processo de recuperação da sua saúde, de fazer esse acompanhamento e orientação através de uma alimentação organizada do que seu corpo esteja necessitando, trabalhando também a questão emocional, né, no corpo das mulheres que queira trabalhar também a questão emocional, e, enfim, a pessoa vai melhorando como um todo. E o meu objetivo que eu falo não é só o corpo físico, eu também vejo, né, nessa mulher que precisa, nesta fase da idade, muitas vezes, precisamos de nos apoiarmos, porque a gente já é apoio na nossa família, mas se a gente não se cuida e não se apoia, como que você vai dar esse suporte? Uma pessoa doente, uma pessoa que não está bem, sempre carregou o peso, né? Chega uma hora, não aguenta, e aí vai ser um peso, vamos dizer assim, na fase da idade que podia ter uma vida mais tranquila, mais ser mais do que, né, fazer tanto, e o nosso corpo está gritando para isso, e esse é o meu objetivo de ajudar vocês nessa reorganização do seu corpo, da sua vida como um todo, aqui através deste acompanhamento. Então, aí fica o convite, quem se interessar e quiserem, é só entrar em contato comigo, aí a gente esclarece e fala mais diretamente, mas aqui o objetivo dessas lives é estar ajudando as mulheres a olhar para si, a se amar mais, a se dedicar-se ao autocuidado para poder cuidar melhor dos demais, como já cuidam, né? Para servir com mais leveza, viver, né? Uma coisa assim que eu acho muito interessante, a gente tomar essa consciência, porque ninguém, o máximo, vocês, né, que a gente pode só ajudar, mas a gente não pode fazer nada para o outro, no lugar do outro. As respostas, quem tem que se cuidar de você é você mesma. Máximo de quem está perto de você vai perceber quando você não está bem, e aí já. Mas esse autocuidado como prevenção é você que tem que cuidar e tomar a iniciativa e fazer, porque muitas vezes a gente faz para todo mundo e esquece da gente mesmo. E quando chega numa situação que já não está aguentando mais, né? Aí você muitas vezes fica sofrendo sozinha, porque a vida muitas vezes é muito, vamos dizer assim, todo mundo tem o que fazer, né? E é numa rotina, vive numa rotina
que muitas vezes o máximo que eu posso até ser solidária, ver você que está doente e tudo, mas não posso viver para você. Quem sofre é a gente, né? Quem está passando mal e tem que, muitas vezes, cuidar de uma casa, cuidar do marido, fazer a comida, é você. Cuidar dos filhos, dos netos, né? Ou dos pais, ou dos sogros, enfim. Muitas vezes você faz isso, não está nem aguentando, mas aquela responsabilidade, tudo, é você que está sofrendo, né? Dobrado. E a vida é curta. A gente pode continuar fazendo isso, mas o corpo está gritando, você tem que mudar muitas vezes o ritmo, a maneira como você vai estar fazendo esse serviço. Porque muitas vezes a nossa cabeça é de 25 anos, mas a gente já tem 60, 70, 60, 60 e tantos anos já, o físico já está gritando, olha, você corria, vamos dizer, 10 quilômetros, agora você vai correr 2 ou 3. Mas o importante não é isso, o importante é você fazer isso 2 quilômetros, mas com a mesma intensidade, a mesma alegria, leveza dos 10, né? Uma pessoa me mandou uma mensagem essa semana, eu achei muito interessante, porque uma das coisas que eu achei assim interessante nessa mensagem é que ela fala assim: a vida é breve, esta vida é muito breve, né? É curta, e nós envelhecemos muito rápido. Então, é muito importante, não é a questão de você estar velha, né? Ou envelhecer, passar a vida, mas o importante é como você está passando essa velhice, né? Esta vida. E para você chegar na sua terceira idade, né? Vamos dizer assim, essa palavra fala velho, mas não é no sentido de, né, uma coisa velha que não presta, mas vamos dizer assim, chegar nessa idade que estamos, já sentir o peso dos anos, porque, vamos dizer, é normal, mas viver com intensidade, com alegria, com leveza, sem viver com sentimento de culpa, de ressentimento, de pensar, né, de arrependimentos, ai, que eu não fiz isso, ai, que eu podia. Não, é você preparar para viver da melhor maneira possível esse momento. E essa pessoa dizia que as coisas que a gente tem que cuidar da gente mesma é cuidar do seu corpo, do nosso corpo, porque é o único amigo que vai ficar com você até o último dia dessa vida aqui. É a sua casa, a sua morada, né? Então, cuidar do seu corpo não é egoísmo. Então, nesse sentido, cuidar do corpo ela dizia assim, a questão com quem você anda, né? O cuidado do corpo, com quem você anda, o que você está cultivando, guardando, ressentimento, vivendo uma vida supérflua, vamos dizer assim, no sentido de que sem uma vida espiritual, né? Então, se eu quero ter uma velhice boa, tranquila, eu tenho que cuidar da minha saúde em todos os sentidos. Como eu dizia aqui, né? Hoje, a biologia, o nosso corpo,
o metabolismo, ou seja, o metabolismo travado, é ao longo da vida que o nosso corpo vai somando. Então, ali, essa pessoa falava que tinha que cuidar da questão financeira, para poder te deixar você dormir bem, você já está, né? Pensar assim, não ficar ansioso por não ter o que comer, mas cuidar da sua questão financeira, cuidar da sua questão emocional, cuidar da sua questão espiritual e do seu físico, né? Como um todo. Isso eu achei muito interessante, porque aqui está como a gente pode viver uma vida mais leve, mais tranquila e mais em paz, mesmo com todas a adversidade. Mas se eu me encontro nesse por Deus, né, em primeiro lugar da minha vida, amar o próximo como a mim mesma, eu vou ter uma vida, uma velhice tranquila, uma velhice mais em paz, independente da vida, independente do mundo, né? No sentido de que esta paz, esta alegria, esta felicidade vai nascer de dentro para fora. Eu vou estar ciente desta harmonia, ou seja, deste processo de vida aqui que eu estou vivendo, e ser principalmente, né? Mais do que fazer tanta coisa, ser esta presença de paz, de centralidade, de fé, de esperança, primeiro para mim mesma, segundo, para quem convive comigo, e terceiro, mudando, né, a realidade com quem convive na minha sociedade, a maneira como eu vou ver as coisas no mundo. Enfim, é uma dimensão de vida, de saúde bem abrangente. E é isso que nós hoje estamos precisando, né? O nosso corpo, o nosso mundo, porque muitas vezes o meu físico está gritando, está sofrendo, né? Muitas vezes eu estou envolta ou embebida em uma sociedade ou em um mundo que não para olhar quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, o que eu estou fazendo, para onde eu vou, num sentido bem assim simples, mas concreto do dia a dia da nossa vida. Essa consciência é muito importante a gente ter para escutar o meu corpo, escutar a minha vida, ver para onde está o sentido, o verdadeiro sentido da minha existência. Então, nesta noite, eu convido, se esta live falou alguma coisa com você, chamou atenção em algum aspecto do seu corpo, né? Esse corpo que conta a história, e ele está contando uma história aí, você comente, por favor, pode pôr o seu comentário aí, e também compartilhar esta live, eu vou deixar ela depois no grupo,
compartilhar para os amigos, para outras mulheres, e sabendo que a gente pode, né, criar uma maneira diferente, viver de maneira diferente. Isto é possível, é possível. Então, uma boa noite para todas, e vamos ficando por aqui hoje. E quero convidar vocês para a próxima live, na próxima quarta-feira. Estarei aqui de novo, na próxima live, falando desse tema. Nós vamos escutando o nosso corpo, né? Nos autoconhecendo, que o autoconhecimento é muito importante, porque conforme eu me conheço, eu vou me amando, e principalmente conhecermos de dentro para fora, né? Não aquilo que os outros falaram muitas vezes que eu sou, mas o verdadeiro autoconhecimento, a essência de onde você veio, né? Aquela essência que dessa unicidade que cada um de nós somos, único. Ninguém está aqui por acaso, né? E perceber essa chispa de amor que é cada um de nós nesse mundo. E descobrirmos a nossa verdadeira missão aqui e vivermos a partir dela. Se a gente vivermos a partir daquilo que somos, a gente pode contribuir muito para a nossa própria vida e para a vida de todos aqueles que nos rodeiam e para a vida do mundo no geral. Então, quero convidar você, mulher, para vir fazer parte desse grupo conosco, toda quarta-feira, às 20 horas. A gente terá uma live aqui. Agora eu estou fazendo essa série de lives. Depois eu vou passando aqui também para vocês uns convites para poder participar do meu programa de harmonização, né, do corpo, de ajudar a esse corpo nesse momento de autorrestauração do nosso próprio corpo, em questão da saúde, no geral, de uma maneira bem natural, tá bom? Uma boa noite e fiquem com Deus.